Provérbios 6. Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o que Salomão nos ensina nesse livro sagrado de Provérbios, e hoje nós vamos estudar o capítulo 6. Eu estou postando hoje esse vídeo porque ontem, no dia 6, foi aniversário da minha mãezinha e eu não tive tempo de fazer esse vídeo. Então eu vou fazer e vou postar o de hoje, que é o Provérbios dia 7, e o de ontem, que foi dia 6. Então hoje terá 2 vídeos, então não perde, aproveita. Para você que já olhou todos os vídeos, ou se você não olhou, eu vou deixar aqui os vídeos para você. Desde o dia 1º de fevereiro nós estamos estudando o livro de Provérbios, que Salomão nos ensinou para a gente poder adquirir sabedoria e viver uma vida com abundância, prosperidade, amor, paz, que é o que todo mundo procura. E se você não olhou nenhum vídeo, olha lá o primeiro do dia 1º, segundo, terceiro, quarto, quinto e o dia 6, que é hoje, e 7, que nós vamos então também aprender hoje. E eu gostaria de aproveitar e pedir para você já ativar o sininho, curtir, comentar, se inscrever no canal e enviar isso para quem você gostaria que também entrasse nessa vibe com você, entrasse nessa onda para aprender de provérbios. Que é muito legal, né, gente? A gente poder compartilhar com as pessoas que a gente ama algo que está fazendo bom pra gente. E além de fazer bem para você, você também vai me ajudar. Porque aí o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom e vai passar para outras pessoas que também precisam ouvir e entender sobre o que é a sabedoria, que é o que Salomão nos ensina aqui no livro dele. Então vamos começar hoje. Provérbios 6. O que o Provérbios 6 fala? Tá? Na verdade, o Provérbios 6 eu gosto muito porque ele vai falar sobre pessoas. Em todo o livro de Salomão, ele vai falar sobre 3 pessoas, isso eu já tinha falado para vocês, né? Sobre os sábios, os tolos e os preguiçosos. E hoje, nesse capítulo, Salomão vai falar muito sobre os preguiçosos. Então, para você entender o que é uma pessoa preguiçosa e para ver se você se encaixa nesse perfil e tá na hora daí de acabar com essa preguiça, né? No capítulo 6 de Provérbio, versículo 1, ele fala: filho, na verdade, ele sempre começa como um pai dando um conselho para um filho, não é mesmo? Então, em todos os capítulos de Provérbio, a maioria ele começa falando de filho, que seria como um pai dando conselhos para o filho para ter sabedoria. Tanto que eu até já expliquei para vocês, né, que o livro de Provérbios ele é dividido em 3 partes, né? Do 1 até o 10, ele fala sobre os conselhos da sabedoria, o convite à sabedoria, né? Os conselhos que ele dá à sabedoria. Do 11 ao 24 é os códigos da sabedoria. E do 25 ao 31 é um convite para aqueles que querem conquistar condutas iguais a reis e a nobres. Então, assim, ó, desde o 1º até o dia 31, ele vai nos ensinar sobre a sabedoria, só que ele nos ensina em partes. Primeiro é um convite, depois é os códigos da sabedoria e depois ele nos ensina como que você deve se comportar como um nobre, rei. Então tá tudo aqui no livro de Provérbios escrito por Salomão. E Salomão, como vocês sabem, ele foi o homem mais sábio, mais rico que já existiu. Deus deu para ele a sabedoria. E ele, durante 40 anos, ele foi rei de Israel e ele reinou em um tempo que havia guerras. E o reinado dele não entrou em nenhuma guerra. Por quê? Porque ele foi um rei sábio, ele soube como reinar. Então é isso que nós estamos aprendendo hoje no livro de Provérbios. Então vamos voltar aqui ao capítulo 6, versículo 1. Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo, peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma nem descanse, saia dessa armadilha, como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. O que Salomão está falando aqui para nós a respeito de fiador? Ele está falando sobre a palavra. Filho, você é fiador de alguém, deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez. Aqui, então, ele está dizendo como é importante nós observarmos qual a promessa que nós fizemos, o que nós falamos. Porque ele mostra a armadilha para não seguir o caminho de uma coisa que a gente não vai conseguir cumprir. A sabedoria é aprender a evitar todo tipo de cilada. E muitas das ciladas que acontecem na nossa vida é a partir da palavra, é a partir do que a gente fala, né? Então, assim, ele fala sobre esse versículo especialmente, ele tá falando sobre isso, né? Sobre o impulso da palavra, sobre como a gente não pode
prometer, como a gente não pode se comprometer com alguma coisa que a gente depois vai se arrepender. Então, nós temos que ter a consciência de que a gente ter a prudência de que a gente não pode falar o que a gente de fato não vai conseguir cumprir. A conclusão que a gente chega nesse primeiro versículo. Sempre que você falar alguma coisa, você será escravo daquilo que você falou. Se você ficar calado, você é senhor daquilo que se cala. Ou seja, muitas vezes é melhor ficar calado do que falar. A sabedoria vem em quem observa mais do que quem fala demais. Então isso diz muito sobre esse versículo aqui, que quantas vezes a gente se comprometeu, que nem eu falei agora, se comprometeu com algo que não queria e depois se arrependeu por quê? Pela palavra. E quando a gente dá a nossa palavra, nós temos que cumpri-la. Então no momento que você falou, que você se comprometeu por ter falado com alguma coisa, você tem que correr atrás o quanto antes para resolver isso. E aqui fala também, esse versículo, sobre as questões financeiras. Ou seja, você é fiador de alguém? Se você se comprometeu com alguém ou com alguma coisa, muitas vezes a gente se compromete por quê? Porque a gente não pensa antes, a gente não tem a sabedoria de poder avaliar as consequências, a gente simplesmente age por impulso. Então aqui fala muito que isso é um alerta sobre as responsabilidades financeiras que você tem, sobre a emoção e o impulso, porque muitas das armadilhas, né, que a gente às vezes se coloca, é porque a gente acaba na impulsividade fazendo alguma coisa sem pensar. Então a sabedoria que a gente busca aqui no livro de Provérbios é isso, é a gente poder ter esse entendimento que primeiro nós temos que saber se realmente isso vai fazer bem para nós lá na frente, se isso com que a gente está falando e se comprometendo, nós realmente vamos conseguir cumprir, e não agir por impulsividade, porque muitas das coisas que arruinam a nossa vida financeira ou qualquer outra coisa, ou a gente entra em alguma enrascada, é porque a gente não tem prudência, a gente não tem, a gente age por impulso. Muitas compras que a gente faz, muitos negócios que a gente faz, a gente acaba agindo na impulsividade, naquele momento de emoção. Até tem um ditado que diz ali, né, você nunca pode agir, não decida nada se você está muito feliz ou se você está muito triste, porque as emoções, elas acabam, sim, determinando qual vai ser a nossa atitude, qual vai ser a nossa decisão naquele momento. E se às vezes nós estamos muito alegres naquele momento, pode ser alguma decisão que a gente vai tomar agora, na impulsividade, que lá na frente vai fazer mal pra gente, não vai dar um resultado bom. A mesma coisa se nós estamos muito tristes ou com uma cabeça muito negativa, a gente vai acabar tomando decisões erradas. Então não agir pela emoção e pelo impulso. Sempre ter a prudência. A sabedoria, ela anda com a prudência. A sabedoria e a prudência, elas são a mesma coisa. Porque no momento que tu tem a prudência, tu tem a sabedoria. E no momento que tu tem a sabedoria, tu tem a prudência. Elas andam juntos. Até acho que, se eu não me engano, foi no capítulo 3 que nós falamos sobre isso. Elas andam juntas, elas moram na mesma casa. Ou seja, elas andam juntas. Se você tem uma coisa, você tem outra. Prudência, sabedoria. Né? Então ela fala muito sobre isso. Aí tem o versículo 6, que fala assim, preguiçoso. Ó, agora já tá falando sobre a pessoa que é preguiçosa, daquelas 3 pessoas que eu disse que ele fala aqui no livro, que Salomão fala aqui no seu livro. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar aí deitado? Quando vai se levantar? O que Salomão está nos ensinando aqui nesse versículo? Aprenda uma lição com as formigas. Ele quer dizer o quê? Que as formigas, elas não precisam de líder, elas não têm líder, elas não têm chefe, elas sabem o que elas têm que fazer, elas não precisam de ninguém nem de nada para motivá-las. Elas sabem que elas têm que trabalhar durante um determinado tempo, porque no verão elas trabalham, porque no inverno elas não conseguem comida. Então elas aproveitam e sabem da sua responsabilidade, o que elas têm que fazer para num futuro ela poder desfrutar daquilo que ela está fazendo agora. Então aqui é um alerta para as pessoas preguiçosas, tá? E aqui não fala literalmente de preguiça, gente que é preguiçoso, que não gosta de trabalhar. É um alerta também para a questão financeira. Guarde dinheiro agora, para evitar que depois, em momentos difíceis, em momentos de crise, você acabe não tendo problemas financeiros, não tendo situações que você vai ter que daqui a pouco se abster de alguma coisa, vender ou fazer alguma coisa, ou ficar endividado, porque você não foi prudente, porque você não foi sábio, você não soube guardar.
Então, aqui no livro de Salomão está dizendo, ó, aguarde. Nesse primeiro momento, ele nos adverte sobre situações financeiras. Depois, sobre a preguiça, no caso, que não deixa de andar junto. Então, aqui na preguiça, ele diz guardar para os momentos difíceis. Por que ele coloca a formiga, né? Porque a formiga, que nem eu expliquei, ela prevê o futuro. Ela prevê os momentos de escassez. Então é isso que nós temos que prever. Nós não podemos simplesmente, hoje eu estou bem, ganhei um dinheiro, estou ganhando bem, eu vou gastar tudo que eu tenho. Não. Você tem que guardar para os momentos que podem acontecer de escassez. Isso é sabedoria. Isso ele está nos ensinando aqui. Se você pegar isso somente, e você tem problema financeiro, a sua vida financeira, nunca mais você vai ter problema financeiro. Porque se você souber guardar dinheiro para os momentos que você precisar, você nunca mais vai ter problema financeiro. A reserva de emergência, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Só que muita gente não tá nem aí. É como se o mundo fosse acabar amanhã. Recebeu o pagamento, no outro dia já não tem mais dinheiro. É lógico que nós temos que viver, nós temos que viver a vida, desfrutar. Mas é uma organização, ele nos mostra que nós temos que ter uma organização financeira. Se avalie, pense como é que tá a tua vida financeira hoje. Você está gastando mais do que você ganha? Isso já é um motivo para você já olhar para a sua vida financeira e organizar. Porque não adianta você ganhar mais se você não sabe organizar a sua vida financeira. Muita gente acha que o grande problema é porque ganha pouco. Só que não é este o problema. O problema é que você é desorganizado. A pessoa que não é organizada pode ganhar muito dinheiro, que ela vai continuar sempre sem dinheiro. Então isso Salomão nos mostra. Então, nesse momento aqui, ele mostra sobre as finanças, sobre a preguiça, sobre como você tem que guardar o dinheiro. Aí, no versículo 10, diz, então, o preguiçoso diz, eu vou dormir somente mais um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Ou seja... eu não vou fazer isso agora, eu vou deixar para amanhã. Aí, o que acontece? As coisas continuam sempre do mesmo jeito. Aí, você vai reclamar e vai dizer que o problema é do governo, o problema é do teu chefe, o problema é que as coisas estão muito caras. Se você não se organizou. É uma das coisas que Salomão explica para nós, e isso é uma coisa que é muito legal da gente olhar e a gente aprender. Não tenha medo de olhar para os números, não tenha medo de olhar para o que você está devendo. Daqui a pouco você vai fazer uma lista e você nem sabe quanto você está devendo. Mas a melhor coisa que existe é você começar. Olha de fato, negocia cartão, negocia dívidas que você tem, mas não fique endividado, guarde dinheiro. Quem é sábio, guarda para os momentos de escassez. Está aqui, ó, na palavra, é sabedoria. Aí vamos lá para o versículo 11. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. No versículo 12 diz assim, os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes são perversas e estão sempre planejando mal, e eles espalham confusão por toda parte. Por isso, a desgraça cairá de repente sobre eles, e não poderão escapar. Aqui, o que ele está falando? Ele está falando sobre as pessoas más. Ele está falando sobre os tolos. Os tolos, as pessoas que querem enganar os outros, que falam mentiras, que não têm caráter, que querem sucesso a todo custo. Aqui, ó, nesse versículo, ele está falando sobre isso. Que você, para ser uma pessoa sábia, você não pode ser uma pessoa tola. Então, você não pode ter essas características que diz aqui nesse versículo. Aqui, continuando, no versículo 19, aqui, 16 ao 19, ele diz assim, ó. Isso aqui, gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito importante você prestar atenção. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. E tem uma última que ele abomina. Quais são essas coisas que o Senhor detesta? O olhar orgulhoso, as mãos de quem matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa, que diz mentiras, e a pessoa que provoca briga entre amigos, ou seja, a pessoa que causa discórdia entre outras pessoas. Gente, isso aqui, vocês têm que observar, ler atentamente, porque isso é uma coisa que nosso Deus detesta. Então, uma pessoa que é sábia, ela não pode ter essas características. Ela jamais pode ser uma pessoa com olhar orgulhoso, uma pessoa orgulhosa. Ela jamais pode ser uma pessoa que mente. E mentira, não existe mentira pequena, mentira é mentira. Ela pode ser grande ou pequena, é uma mentira.
E Deus não tolera. Mãos que matam gente inocente. A mente que faz planos perversos, aquela pessoa que fica planejando como é que pode fazer mal para outra pessoa. Porque existe esse tipo de pessoa, gente. E nós temos que ter uma consciência se essa pessoa pode não ser a gente. Meu Deus, como assim? Eu tenho uma mente perversa? Eu falei aqui já se eu não me engano foi no 5. Não, no 5 foi ontem, se eu não me engano foi no 3. Que nós temos uma natureza pecaminosa. Não foi ontem, né, no 5 que falava sobre pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa. E a nossa mente, se nós não guardar o nosso coração e a nossa mente do pecado, nós sim vamos ter mente perversa. Nós vamos pensar coisas ruins, nós vamos... No momento que a gente não tiver a consciência, quando vierem esses pensamentos, a gente sim tem isso aqui que Deus detesta. A gente faz planos perversos. Vingança, falta de perdão pelas pessoas. Isso é plano perverso também. Vingança, porque eu vou fazer porque a pessoa fez, porque tu tá planejando alguma coisa perversa sobre a outra pessoa. Pés que se apressam em fazer o mal. A pessoa que só tá pensando em levar vantagem em tudo, que só quer fazer mal para outra pessoa. Testemunha falsa, que diz mentiras, que também não deixa de ser a pessoa mentirosa, né? E o que ele abomina? A pessoa que provoca briga entre amigos. Aquela pessoa que ela tá sempre fazendo forninho, sabe? A palavra assim, essa palavra é meio estranha, mas é forninho. Tipo assim, tu viu fulano? Tu viu ciclano? Não sei o quê. Esse tipo de pessoa Deus abomina, que faz fofoca do outro, que fala mal do outro, que julga. Porque Deus, ele é um Deus de amor. Nós estamos aprendendo sobre a sabedoria, nós temos que gravar os mandamentos de Deus. E qual que é o mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro, amar o próximo como a ti mesmo. E eu fiz uma pergunta para vocês anteriormente aqui num dos vídeos. Você é capaz de amar alguém que te fez mal? Ou você é aquela pessoa que fica falando mal da outra pessoa que te fez mal? Deus abomina. Aqui, ó, tá na palavra. E se você quer ter uma vida próspera, abundante, com paz, alegria, que é o que a gente procura, que a gente está tentando aprender aqui, se avalie e veja em qual característica dessas você tem que melhorar hoje. Porque se você está aqui, se nós estamos aqui aprendendo, é porque nós queremos aprender, nós não somos perfeitos. Nós temos alguma coisa aqui que a gente hoje não está... Que nós temos alguma coisa aqui dentro de nós hoje que nós precisamos curar, limpar. E daqui a pouco uma dessas características é uma das coisas que nos fazem ficar afastado de Deus, dos caminhos, dos planos de Deus, do propósito de Deus na nossa vida. Porque é engraçado, né? Que as pessoas acham quando lê, porque uma pessoa assim... assim, fulano de tal, eu conheço alguém que é assim, porque o fulano é assim. Só que muitas, e na maioria das vezes, quem tem essas características somos nós mesmos. Porque a gente só consegue ver no outro que tem em nós. Isso é muito forte, gente. A gente só consegue enxergar no outro o que tem dentro de nós. Se nós temos olhos ruins, que a gente vê maldade, é porque a maldade está dentro de nós. Se nós vemos bondade no outro, é porque a bondade está dentro de nós. Então, avalie isso, veja qual dessas características hoje você vai parar de fazer, parar de sentir, parar de ter, para poder adquirir a sabedoria que a gente tanto procura. Aqui, também, aqui nas minhas anotações, a gente fala... Deixa eu ver aqui onde é que tá, tô meio perdida aqui. Já me achei. A gente falou sobre... A gente tá falando então sobre o que Deus abomina, né? Que nesse primeiro momento aqui, o que ele vai falar? Ele vai falar sobre situações financeiras, sobre a preguiça e cuidado com tudo que Deus detesta, que é o que nós estamos falando aqui. Então, assim, ó, avalie qual essa característica tem dentro de mim. Qual? Reconheça isso e melhore agora, comece agora, já neste momento. O capítulo 6 de Provérbios, o que ele é? Ele, em resumo, tá? Deus nos chama para viver com responsabilidade com a nossa vida, com caráter, com disciplina, com pureza. É esse o convite que o Provérbios 6 faz. Protegendo o nosso coração e nosso futuro.
Eu falei também nos vídeos anteriores, grave no seu coração os mandamentos de Deus, proteja o seu coração. O seu coração, estando protegido, você vai ter a sabedoria. E como que nós vamos aplicar, então, provérbios hoje na nossa vida? Que é o que a gente sempre fala, né? Hoje, como nós aplicamos? Pense antes de se comprometer com qualquer coisa, com a sua palavra. Pense, não haja por impulso. Pense antes de assinar algum contrato, pense antes de se comprometer com uma pessoa, pense antes de emprestar dinheiro para alguém. Pense antes de fazer qualquer coisa, de se comprometer para um compromisso. Pense, porque depois que você deu a sua palavra, você não pode voltar atrás. Então, pense antes. Seja diligente, organize seus projetos e não deixe tudo para depois. Organize a sua vida financeira, organize o que você quer fazer, organize antes. Não é aquele, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você é só o Zeca Pagodinho mesmo. Mas organize a sua vida. Deus não é um Deus de bagunça, é um Deus de organização. Ele vai nos honrar quando nós organizarmos a nossa vida financeira, a nossa vida pessoal, a nossa vida com os nossos negócios ou com o nosso trabalho. Se organize. Examine seu coração, vigie as suas atitudes. Como orgulho, as mentiras pequenas, que foi o que eu falei, que não existe mentira grande ou pequena, mentira é mentira. Fofoca ou julgamento. Escolha integridade, mesmo quando ninguém está vendo. O que você é longe das pessoas? Quem você é longe das pessoas? Integridade. Você tem que ser a pessoa que Deus quer que você seja. Você tem que ser o que você tem que agir conforme Deus quer que você haja. Assim que nós estamos aprendendo. Não é para mostrar isso para ninguém. Não é para mostrar para as pessoas. Você tem que se mostrar para Deus. E a gente se mostra para Deus no nosso íntimo, só nós e Ele. Quem você é quando ninguém está vendo? Isso aqui é uma chave, gente. É uma chave. Quais as perguntas que você pode fazer hoje para você? Minhas escolhas estão construindo para o meu futuro? De paz? Ou me colocando em riscos desnecessários? Você que é empreendedor. Você que tem um negócio. Quais são as atitudes hoje que você está tomando para o seu negócio prosperar? O que você está plantando hoje para ver o seu negócio florescer e prosperar? Quais atitudes que você está tomando? Você, na sua família, na sociedade, o que você está plantando? Gente, isso é maravilhoso. O meu coração, assim, olha, a minha cabeça explode toda vez que eu leio sobre isso e penso, isso depende só de mim, não depende de ninguém. Se eu quero ter uma vida próspera, abundante, com paz, depende só de mim. E você está no lugar certo, já é um começo, você está aqui olhando e aprendendo mais sobre a palavra de Deus, sobre o que o homem mais sábio escreveu para você adquirir a sabedoria. Não desista, olhe até o final. Procure se organizar, procure aprender mais e colocar em prática a sabedoria, isso, conhecimento, discernimento e a prática. Eu venho falando isso em todos os vídeos. Não deixe que ninguém roube a vida dos seus sonhos. Não deixe que você roube a vida dos seus sonhos. Como assim? Porque a gente mesmo que rouba os nossos sonhos, porque a gente não toma atitude, a gente não toma decisões que vão fazer a gente prosperar. E uma das decisões você já tomou, você tá aí, olhando o vídeo. Então agora coloque em prática. E até o próximo vídeo, que é Provérbio 7. Venha com as expectativas lá em cima, que também é maravilhoso. Então, até lá, Deus te abençoe.